O que é que pode explicar um paciente com câncer que chega prostrado, desidratado, constipado e progressivamente confuso? Eu sou Yuri Santana e hoje vamos para mais um episódio de nossa série sobre emergências oncológicas. O tema de hoje é hipercalcemia maligna. Uma das emergências mais importantes da oncologia. Ela é relativamente frequente na prática hospitalar e que necessita de um alto nível de suspensão para a gente identificar. Mas aqui já vale uma mensagem importante. Nem todo paciente com câncer e cálcio alto tem necessariamente hipercalcemia da malignidade. E reconhecer isso muda toda a investigação, muda o raciocínio e muda a conduta. Hoje a proposta é a gente fazer um episódio prático e entender quando suspeitar, por que isso acontece e como interpretar a gravidade, e qual é a lógica do tratamento baseada nessas premissas. Primeiro conceito. A hipercalcemia maligna ela é a elevação do cálcio sérico, causada pelo próprio câncer ou pelos efeitos sistêmicos da neoplasia. Ela pode ocorrer em tumores sólidos ou em neoplasias hematológicas. Os tumores mais frequentes associados aí vão incluir os carcinomas escamocelulares, primário da cabeça e pescoço, então laringe, língua, boca, esôfago, pulmão, colo de útero, e também nos tumores como mama, rim e mieloma múltiplo e linfomas nas neoplasias hematológicas. Na prática, quando a hipercalcemia aparece, a malignidade já é conhecida e muitas vezes é um sinal de doença agressiva. Antes de pensar em mecanismo, tem um passo básico, é confirmar se a hipercalcemia é real. O cálcio total pode enganar. Isso porque o cálcio ele circula ligado à albumina. E se a albumina estiver baixa, por exemplo, o cálcio total pode parecer normal, mesmo quando o cálcio fisiologicamente ativo está elevado, entendeu? O contrário também pode acontecer. Em situações de desidratação importante ou com aumento de proteínas ligadoras, o cálcio total pode parecer alto, sem que o cálcio ionizado esteja realmente elevado. Então, na prática, ou você corrige o cálcio pela albumina, ou mede o cálcio ionizado, se tiver esse exame disponível ali com boa confiabilidade. Agora vamos para a gravidade, Como classificar a gravidade dessa condição? A hipercalcemia não deve ser interpretada só pelo número. Você precisa olhar três coisas: o valor do cálcio, a velocidade de elevação e os sintomas. De forma geral, uma hipercalcemia leve, quando o cálcio corrigido está abaixo de 12, ela é considerada moderada quando está entre 12 e 14 e grave acima de 14 mg por decilitro. Mas aqui existe uma nuance muito importante. Um paciente pode tolerar relativamente bem uma hipercalcemia leve a moderada de forma crônica, enquanto o outro, com elevação rápida, pode chegar bem sintomático, mesmo que esse número não esteja tão alto. E como é que esse paciente aparece na prática? O quadro clínico ele é composto de sintomas inespecíficos e pode ser muito variável, desde poucos sintomas até quadros mais graves com sonolência, estupor e alterações importantes do sensório. Os sintomas mais comuns que chamam a atenção devem ser fadiga, náuseas, constipação, anorexia, fraqueza. Desidratação é muito importante, o paciente normalmente apresenta-se desidratado e uma poliúria, que o paciente relata que urina várias vezes em um volume muito grande de urina durante o dia. Associado a isso tem confusão mental e sonolência é muito frequente. Então, muitas vezes o cenário do pronto-socorro é esse. Paciente com câncer, muito prostrado, desidratado, constipado e confuso. O cálcio fecha o diagnóstico sindrômico. E por que a hipercalcemia maligna acontece? Existem três principais mecanismos. O primeiro e mais comum é a secreção tumoral do PTHRP, um hormônio similar ao PTH secretado pelo próprio tumor. Esse mecanismo é chamado de hipercalcemia humoral da malignidade. O PTHRP age justamente nos receptores do paratormônio e promove o aumento da reabsorção óssea e aumento da reabsorção renal do cálcio. Esse mecanismo responde por até 80% dos casos de hipercalcemia da malignidade, especialmente em tumores sólidos, metastáticos e em alguns linfomas. É particularmente típico nos carcinomas escamosos, tumores renais, tumor de bexiga, câncer de mama é relativamente frequente e tumores de ovário. Então, se você vê um paciente com tumor sólido e hipercalcemia sem metástases ósseas evidentes, pense forte como o PTHRP como mecanismo dessa hipercalcemia. O segundo mecanismo é a osteólise por metástase óssea.
Aqui o tumor estimula os osteoclastos localmente e aumenta a reabsorção do osso. O cálcio sobe por liberação de cálcio no esqueleto. É um mecanismo que representa aproximadamente 20% dos casos. E é muito relevante em doenças ósseas metastáticas extensas, com grande volume de doença óssea, especialmente em câncer de mama e o mieloma múltiplo respondem por essa casuística. Então, a hipercalcemia associada à dor óssea, lesões líticas, grande carga de tumoral óssea, faz pensar no mecanismo de hipercalcemia por osteólise. Existe a secreção ectópica de PTH verdadeiro? Existe. Ela é muito rara, mas a gente pode ver isso, sim. Não pode esquecer dessa causa. Aqui, o ponto prático importante. O paciente com câncer, ele também pode ter hiperparatireoidismo primário coexistente. Por isso, a dosagem do PTH continua sendo obrigatória no paciente com avaliação de hipercalcemia, no paciente oncológico. Então, vamos organizar o raciocínio laboratorial. Depois de confirmar o cálcio realmente está elevado, o exame central é o PTH. Se o PTH estiver alto, ou inadequadamente normal, você tem que pensar em hiperparatireoidismo. Se o PTH estiver baixo, suprimido, aí o raciocínio caminha para hipercalcemia não PTH relacionada e principalmente vem o PTH-RP como principal mecanismo. E aí a investigação deve conter a dosagem do PTH-RP, metabólitos de vitamina D e dependendo do contexto, a gente vai partir para a investigação de mieloma ou de doença óssea metastática de tumores sólidos. Em resumo, PTH baixo abre a porta para pensar em hipercalcemia de malignidade com PTH-RP alto e sugere a hipercalcemia humoral. Se o calcitriol está alto, faz pensar em linfoma ou produção extrarrenal de calcitriol. E se isso não explicar, você amplia a investigação para outras causas. E agora uma pergunta prática do plantão ali. Quem é que precisa de tratamento imediato? De forma geral, o paciente com cálcio muito alto, geralmente acima do 14 ali, o paciente vai estar sintomático. O paciente sintomático precisa de tratamento agressivo. Já os pacientes com hipercalcemia leve, assintomática ou pouco sintomática, nem sempre precisa de intervenção imediata. Nesses casos, muitas vezes você orienta a hidratação, retira os fatores agravantes e trata a causa de base. E como é que é o tratamento na prática? A melhor forma de entender isso é pensar em 3 objetivos. Primeiro, eu preciso corrigir a hipovolemia. A gente tem que lembrar que os pacientes normalmente estão desidratados. Segundo, tentar baixar o cálcio o mais rápido possível. E terceiro, manter o cálcio controlado, para que a gente ganhe tempo para tratar a doença de base. Então vamos lá. Primeiro passo, hidratação venosa. A maioria dos pacientes com hipercalcemia grave chega desidratado, isso não pode esquecer. A hipercalcemia causa diurese e piora a função renal, e isso reduz a capacidade de excretar cálcio, ou seja, a desidratação piora a hipercalcemia e a hipercalcemia piora a desidratação. Por isso, o primeiro eixo do tratamento é soro fisiológico intravenoso, de forma geral por 24 a 48 horas, mantendo ali o ajuste de acordo com idade, comorbidade, diurese e tolerância volêmica. As referências sugerem como um regime ideal algo em torno de 200 e 300 ml por hora, ajustando para manter um débito urinário adequado em torno de 100 a 150 ml por hora, quando clinicamente apropriado. Agora um detalhe importante. Diurético de alça não deve ser usado de rotina. Esse é um erro clássico. Ele só deve ser usado, e com muita cautela, se depois que a expansão volêmica houver um risco de sobrecarga hídrica, principalmente em pacientes com insuficiência cardíaca ou função renal comprometida. O segundo passo é a calcitonina. A calcitonina entra quando você precisa fazer uma queda rápida do cálcio. Ela começa a agir ali dentro de 4 a 6 horas e costuma reduzir o cálcio em torno de 1 a 2 pontos, 1 a 2 miligramas por decilitro. Só que o efeito dela dura muito pouco. Normalmente, nas primeiras 24 a 48 horas, ela já começa a desenvolver taquifilaxia. Então, a calcitonina é excelente como ponte, para que a gente consiga um tratamento adequado e sustentado do cálcio ao longo do tempo. Infelizmente, essa é uma medicação de difícil disponibilidade de acesso nos nossos hospitais. O terceiro passo, e é bem importante, é o uso dos bisfosfonados venosos, os inibidores de osteólise. Esse é o componente que dá controle
né, sustentado, a mais longo prazo. O efeito máximo costuma aparecer justamente 2 a 4 dias após a infusão e por isso deve ser iniciado junto com a hidratação, quando indicado, junto com a calcitonina. De forma geral, a gente tem o ácido zoledrônico intravenoso como a opção preferida, pela maior eficácia em relação ao palmidronato, por exemplo, na hipercalcemia da malignidade. Então, em um quadro clássico de hipercalcemia maligna grave, o tripé terapêutico é hidratação, calcitonina, se estiver disponível, e bisfosfonato intravenoso. E se o paciente tiver insuficiência renal? Esse é um cenário muito importante. Os bisfosfonados exigem cautela na disfunção renal e pode ser necessário ajuste de dose ou infusão mais lenta, justamente porque a toxicidade renal se relaciona com a velocidade de infusão. Quando o bisfosfonado for contraindicado, com insuficiência renal grave, alergia ou hipercalcemia refratária, entra o papel do denosumab. Esse pode ser usado com calcitonina e hidratação e não é depurado pelo rim, mas é importante lembrar, o risco de hipocalcemia subsequente pode ser maior. E quando é que a gente deve pensar em diálise para esses pacientes? A diálise vai ser a exceção, mas não pode ser esquecida. Ela deve ser considerada em hipercalcemia muito grave, especialmente com disfunção renal associada, ou insuficiência cardíaca que limita ali o uso de grandes volumes. Ou ainda, a gente vai usar a hemodiálise quando tem níveis extremamente altos, acima de 18 a 20 mg por decilitro, já associados a sintomas neurológicos em pacientes hemodinamicamente estáveis, que possam tolerar o procedimento. Agora, um ponto decisivo. Baixar o cálcio não é suficiente. O tratamento imediato salva o momento agudo, tira o paciente da urgência, mas a recorrência acompanha a progressão tumoral. Então, sempre que possível, o controle definitivo depende do tratamento da doença de base. Em outras palavras, hidratação, calcitonina, inibidor de osteólise só faz ganhar tempo para que a gente possa tratar a doença de base. O que muda a história natural é o controle do câncer. Agora vamos fixar esses conceitos com um caso clínico. A gente tem um paciente então, com carcinoma escamoso de pulmão, doença avançada, e chega na emergência com a fadiga intensa, náusea, constipação, desidratado e com a confusão leve. Mediu o cálcio, corrigido pela albumina, vem 15. Então agora, você tem um tumor que é classicamente associado à hipercalcemia, um quadro clínico compatível, um valor acima de 14. O raciocínio aqui é confirmar a interpretação correta do cálcio, coletar o PTH, iniciar a hidratação venosa, ver se tem disponibilidade da calcitonina e correr atrás do bisfosfonato intravenoso. E do ponto de vista de mecanismo, a gente tem que pensar fortemente no PTHRP como mecanismo fisiológico para essa hipercalcemia. E se você gosta de estudar por casos clínicos, eu deixo aqui na descrição do vídeo um link para um caso clínico publicado no New England. É um caso muito ilustrativo e com excelente revisão de literatura do assunto. O acesso a esse artigo está liberado, basta você fazer ali um cadastro no site da revista e não precisa necessariamente assinar o New England. É só entrar, se cadastrar, que o acesso vai estar liberado gratuitamente. Eu recomendo fortemente vocês checarem esse caso. Bom, e para fechar, vamos comentar aqui a respeito de 5 erros comuns na interpretação e manejo da hipercalcemia. O erro número 1 é confiar no cálcio total, sem olhar albumina ou cálcio ionizado para confirmar esse valor. Número 2 é achar que todo paciente com câncer e cálcio alto tem hipercalcemia da malignidade. Hiperparatiroidismo primário pode existir, o PTH tem que ser dosado. Lembrar de checar a suplementação de cálcio e vitamina D, às vezes pode ser através desses suplementos. Erro número 3, usar diurético de alça de rotina antes de corrigir o volume. A gente precisa hidratar o paciente primeiro. Erro número 4 é achar que a calcitonina resolve o problema sozinha. Ela é rápida, mas ela é uma ponte, não serve como manutenção. E erro número 5, baixar o cálcio e esquecer de rever a estratégia oncológica. Porque sem tratar a doença de base, o quadro vai voltar. É só uma questão de tempo. Então, para fechar, a hipercalcemia maligna é uma emergência oncológica muito frequente. Ela costuma refletir doença avançada, mas o raciocínio deve ser organizado. Primeiro, confirmar se a hipercalcemia é real, depois, estratificar a gravidade e sintomas, e em seguida, pensar no mecanismo. E por fim, tratar de forma rápida e fisiopatologicamente coerente.
ao mesmo tempo em que se deve enfrentar a doença de base. Na oncologia, reconhecer cedo a hipercalcemia maligna pode mudar completamente o desfecho imediato do paciente. E aqui encerramos mais um episódio. Se esse conteúdo te ajudou a raciocinar melhor na prática clínica, salva esse vídeo, compartilha ele com alguém, um colega, alguém da sua equipe e envia para aquela turma que está ali na residência. Se você quer aprender oncologia de forma clara, prática e baseada em decisão real, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Porque aqui na SophosMed, a gente não só estuda oncologia, a gente aprende a tomar decisão.